Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos capítulo 5. Lembrando que no final do capítulo 4 nós vimos que Jesus atravessa o mar, provavelmente aqui o mar da Galileia, e tem uma tempestade e ele acalma a tempestade, né? E aí, diz o versículo 1 de Marcos 5, entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto.
Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Bom, este foi o capítulo 5 de Marcos. Nós vimos no início a cura de um endemoniado, né? E o estado, eu acho que a descrição aqui de Marcos, né, do estado em que aquele homem se encontrava, é importante para a gente ver o nível de influência demoníaca, né, que Satanás exercia naquele homem e também em outras pessoas também em alguma medida, né? Aquele homem se machucava, andava entre os sepulcros, ninguém conseguia prender ele, tinha uma força enorme. E Jesus, quando chegou, incomodou muito e ele de longe viu Jesus, né, o endemoniado, ali movido pelos demônios, quando viu Jesus, correu e o adorou. Quer dizer, reconhecendo a autoridade de Jesus e pediu para que ele não viesse para atormentá-los. E aí Jesus manda que aquele espírito saia daquele homem e ainda lhe pergunta o nome e tal, ele diz que é legião, enfim. E aí esta narrativa tem dado margem para algumas igrejas supervalorizarem esse, entre aspas, ministério de expulsão de demônios, né? De libertação espiritual e etc. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque de fato Jesus realizou essas obras, os seus apóstolos receberam autoridade para isto também. Sem dúvida, ainda hoje é possível, né, que isso aconteça, porque a influência do mal é muito grande. Satanás age no mundo, seus demônios agem no mundo, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente tem que tomar muito cuidado para emitir qualquer juízo a respeito de coisas desse tipo, porque a gente sabe de muitos casos em que houve encenação em relação a essas coisas, não é? Mas de qualquer forma, o relato que está sendo passado é sim de alguém endemoniado que é curado nesse sentido por Jesus, curado espiritualmente e que é transformado, tanto que as pessoas, todas elas conheciam aquele homem e viram depois aquele homem vestido, assentado em perfeito juízo, versículo 15. Ele estava renovado, completamente renovado. E aí Jesus falou para ele ir anunciar para sua família o que tinha acontecido, e de fato ele foi e começou a proclamar aquilo que Jesus fez na vida dele, né? Então,
uma coisa importante que a gente precisa avaliar, né? Quando existe algum caso desse tipo, eu tenho cá minhas dúvidas de que aquilo que se pratica nas igrejas são de fato libertações efetivas, porque quando Jesus expeliu os demônios daquele homem foi transformado. E, bom, não há nenhuma narrativa posterior sobre isso, mas ao que tudo indica, aquele homem não teve novamente ali a necessidade de outra expulsão de demônios, de outra intervenção como essa, porque foi algo definitivo, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que a gente precisa avaliar essa questão. Aquele que foi endemoniado anteriormente, agora se tornou um proclamador do Evangelho. Será que isso acontece com todos os que são submetidos a isto? Eu tenho as minhas dúvidas, porque na prática eu sei que muitas dessas pessoas, naquele dia faz aquela encenação toda e depois volta a ser quem ela era, né? Essa que é a verdade. Em muitos casos, não estou dizendo que não existam casos reais. Eu sei que existem casos reais, né, mas tem que se tomar muito cuidado. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: nas Escrituras não há nenhum único caso de manifestação demoníaca em pessoas crentes, em pessoas que eram tementes ao Senhor, que confessavam o nome de Cristo Jesus e foram resgatadas. Não tem nenhum caso. Essa manifestação demoníaca ocorreu e eventualmente pode ocorrer em pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Nenhum compromisso com Deus. Porque lá o apóstolo João vai dizer na sua carta que o maligno não toca na vida daqueles que pertencem ao Senhor, né? Então, se isso aconteceu com alguém da sua família, ou talvez com você mesmo, saiba que isso não ocorre com aqueles que têm um verdadeiro compromisso com Deus, aqueles que foram resgatados por Cristo das trevas e transportados para o reino de Deus, ok? Na sequência nós vemos aqui Jairo pedindo a Jesus que vá até a sua filha para curá-la. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Jesus se dispõe a ir com ele, mas no meio do caminho uma multidão enorme está cercando Jesus, uma mulher toca nele, ele não anda mais, ele para saber quem foi aquela mulher. Eu fico pensando na cabeça de Jairo aqui, aquela aflição de ter a sua filha doente, à beira da morte, e Jesus indo para sua casa, mas sendo ali quase que impedido pela multidão, parando para atender uma mulher que tocou nele, foi curada. Eu fico imaginando a tensão, a angústia daquele homem, querendo que ele logo pudesse chegar até a sua casa, né? E lembrando aqui que ele não é um homem qualquer, ele é um dos chefes dos principais da sinagoga. Tinham muitas sinagogas naquele contexto, e ele é um dos principais de uma determinada sinagoga. Ele não é um cara qualquer, não. E ele vai até Jesus, ele fica ali provavelmente muito angustiado. Quando Jesus encaminha aquela mulher e diz a ela: olha, tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Então ele continua, né? A ideia é continuar indo a caminho da casa de Jairo, quando imediatamente vem alguém e fala: olha, tua filha morreu. Imagina, puxa, eu não sei a quantos metros estava a casa de Jairo, talvez algumas quadras, eu não sei como é que era naquele contexto, mas imagina ele pensando: puxa, se não tivesse a multidão aqui, se essa mulher não tivesse parado Jesus aqui e tudo mais e tal. E aí ele talvez tenha se desesperado, e aí Jesus diz para ele: olha, não temas, crê somente. Tudo isso estava no roteiro, no roteiro de Deus. Toda essa demora, tudo isso estava no roteiro de Deus. Por quê? Aí isso tudo ocasionou uma oportunidade maravilhosa de Jesus manifestar não só o seu poder de expelir demônios, como nós vimos no início, o seu poder de curar uma
mulher enferma de uma hemorragia incurável, como nós vimos aqui no centro do capítulo, como também Jesus é poderoso para trazer mortos à vida. Isso, um capítulo riquíssimo de manifestações do poder de Jesus. Esse é o nosso Redentor. E a verdade é que ele nem mesmo precisa mais mostrar o seu poder dessa forma como nós lemos neste capítulo, porque nós somos chamados a crer, como foi colocado no final do capítulo 4, né? Mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio à luta, nós devemos saber que Jesus está no comando das nossas vidas e Ele fará o que bem lhe aprouver no momento adequado, e muitas vezes a demora em sairmos livres da situação difícil, né? Pode ser algo estratégico nas mãos de Deus para manifestar a sua glória, né? E se Ele não quiser manifestar a sua glória numa libertação tremenda como essa, numa cura, numa ressurreição tão maravilhosa assim, certamente há um propósito também de fortalecer a nossa fé, de nos provar, de aperfeiçoar a nossa vida para, de repente, lutas mais intensas e renhidas que estão lá adiante na nossa vida. Enfim, seja qual for o cenário da nossa vida, seja qual for o tempo de Deus para nós, nós sabemos que Ele está no controle e que o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Que a gente creia nessas coisas, creia que Jesus tem autoridade sobre os espíritos, espíritos maus, tem autoridade para trazer cura, para trazer até mesmo ressurreição de mortos. E no final das contas, teologicamente falando, o que Jesus fez na cruz já resolve todos esses problemas na nossa vida. Por quê? Porque em Cristo nós somos libertos espiritualmente, que é o que vimos no início do capítulo. Em Cristo nós seremos libertos das nossas doenças e enfermidades, e em Cristo nós ressurgiremos para a vida eterna. Essas são as promessas bíblicas. Uma redenção completa, espiritual e física. Ele nos promete dar nova vida. Eu creio que é isso que o capítulo 5 de Marcos nos ensina. Jesus mostrou na prática o que Ele faria por todo aquele que nele crê. E você é chamado a crer no Senhor Jesus Cristo e ter esperança nestas coisas. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.